Vamos à aula então, né, pessoal? Bom, é isso aí, meus amigos. Na semana passada, nós conversamos com você que íamos fazer o quê? Adiantamos a parte nutricional da cultura do milho, não é verdade? O motivo de ter adiantado a parte nutricional na cultura do milho foi justamente para que nós pudéssemos aproveitar o gancho, onde já estávamos falando em outras, na disciplina anterior, né, na cultura anterior, na cultura da soja, onde já estávamos falando um pouco sobre os aspectos nutricionais. E aí o que resolvemos fazer? Adiantamos a questão da produção do milho, falamos um pouco sobre a necessidade de uma ou duas coberturas. Nessa aula de hoje, nós vamos até colocar o momento fenológico que essas adubações na cultura do milho devem ser realizadas. Mas hoje, propriamente dito, nós vamos falar mais sobre a espécie do milho, né? Vamos dar um apanhado mais geral na cultura do milho, para que todos nós possamos trabalhar da melhor forma possível. Gente, milho tem uma infinidade de variedades, né? Assim podemos dizer, tem uns milhos primitivos, tem umas variedades ditas crioulas, né? Que são de fato variedades, não são milhos híbridos ou cruzamentos de milho, não, são variedades. E ao longo das próximas aulas, e eu acredito também que na disciplina de melhoramento genético, vocês vão conseguir diferenciar o que é uma variedade do que é um híbrido comercial. Bom, em relação a aspectos de variedade, nós vamos observar que as variedades elas têm um equilíbrio genético na população, né? O milho, apesar de ser uma planta alógama, né, pelo fato de ser uma planta alógama, ele tem muito cruzamento e ele tem muitos gêneros em heterozigose no seu genótipo. E o fato de estar em heterozigose faz com que esteja distribuído genes dominante, gene recessivo, na população inteira, e isso faz da variedade de milho ser caracterizada pelo equilíbrio gênico, como vocês vão observar isso mais a fundo na aula de melhoramento genético. O híbrido simples, como vocês vão observar também mais a fundo na aula de melhoramento genético, vocês vão tentar levar estas variedades à homozigose, onde vocês vão tentar explorar o máximo do potencial produtivo do milho e, logicamente, em bom português, variedades de milho vão ter preços de semente mais baratos. Por quê? Porque o preço de uma semente de uma variedade ela é mais barata porque o genótipo está distribuído de forma homogênea na população. Então nós não teremos nem picos de produção muito altos e nem também perdas muito grandes de produção. O milho normalmente um pouco mais rústico, enquanto que os milhos híbridos nós buscamos sempre picos de produção, picos de resistência, e por isso eles são milhos mais caros, mas não só por isso, porque você também não pode retirar a semente do próprio material, porque ele vai segregar. E essa parte da segregação, eu vou deixar que vocês façam os questionamentos nas aulas de melhoramento genético, porque é bastante importante conhecer um pouco disso, tanto que provavelmente nós iremos fazer na cultura do milho, lá na frente, mais para o final, uma aula extra, comentando um pouco sobre o aspecto do melhoramento genético na cultura do milho, ok? Mas antes disso tudo, vamos conversar um pouco sobre a espécie, né? O milho Zea mais, né? Bom, o milho, a sua origem fala que ele foi descoberto, né? Os possíveis locais de descoberta do milho vão do Paraguai até a Colômbia, então do Paraguai até a Colômbia como um centro de descoberta e um outro centro de descoberta aqui no México e na Guatemala, onde nós iremos observar centros de origem, centros de diversidade, onde centros de origem nós vamos encontrar as primeiras variedades de milho, a primeira característica, a primeira planta, né, do milho, como nós conhecemos hoje, com uma variabilidade muito grande em material genético, e o centro de diversidade, de onde dali foi para o mundo, e essa cultura se espalhou então no mundo de uma forma bastante eficiente. Bom, a história do milho conta a descoberta dele por volta de 4, 5 mil anos atrás, mas existem relatos de que Colombo havia observado o cultivo do milho tanto no sul do Canadá até a região do Chile, em suas viagens por volta do ano de 1492 e em 1493 observa a chegada do milho na Europa, para vocês verem a importância desse milho, dessa planta, no material na alimentação humana.
Outro aspecto bastante importante é a origem, né? O milho, a espécie ZA+, ela tem dois antecedentes mais prováveis: o teossinto e o Tripsacum. Essas duas espécies, né, esses dois gêneros, na verdade, eles são gêneros que antecederam o milho e, por isso, a gente vai observar dali, então, uma deriva do material para o milho como nós conhecemos hoje. Então, as três principais teorias a respeito da origem do milho foi uma evolução comum ou evolução divergente de um ancestral comum, o Tripsacum, que deu origem ao teossinto e ao milho. Essa seria a primeira teoria. A segunda teoria está relacionada com a descendência do teossinto, onde, num primeiro momento, foram feitas seleções em cima dessas sementes do próprio teossinto, feitas pelo próprio homem, uma vez que o homem foi o grande responsável pela dispersão da cultura do milho no planeta. Também origens independentes, através de mutações, como a gente pode observar aqui, mutações na própria cultura, aumentando o número de fileiras. Daqui a pouco já vê a diferença entre a planta do teossinto e a planta do ZA+. E, por fim, o milho como antepassado comum, né, que seria o antepassado do próprio teossinto, dando uma origem, então, a essa divergência de espécies para milho e teossinto. Existe também, eu botei aqui um link para quem quiser dar uma olhada. Isso aqui é um artigo, né? Está aqui hiperlinkado aqui embaixo para quem quiser olhar. Um artigo da Embrapa falando de uma nova possibilidade da origem do milho, né? Onde os pesquisadores pensaram a princípio que a variedade do milho totalmente domesticado tivesse sido trazido mais ao norte, na região da Amazônia, o milho mais primitivo mais ao norte. Outros pesquisadores também, outros geneticistas, chegaram à conclusão de que, através de pesquisas arqueológicas, houve a dedução que a transformação do teossinto em milho nas terras baixas tropicais, atualmente sul do México, havia começado há cerca de 9.000 anos atrás, né? Então, tem um terceiro passo. Um protomilho, ou seja, um antepassado do milho, a caminho se torna domesticado e parece ter chegado à região sudeste da África, da Amazônia, há 6.500 anos. E a partir daí, a partir dessa região, por volta de 4.000 anos atrás, o milho se espalha amplamente pelas terras baixas da América do Sul, como parte de uma expansão intensificada pela própria agricultura, né? Onde o homem deixa de ser um pouco mais nômade e passa a ser um pouco mais gregário, ele fica um pouco mais sedentário nos lugares, né? Vivendo a sua experiência de cultivo. E sabe-se agora que os estágios finais da domesticação do milho ocorreram em mais de uma vez e em mais de um lugar. Isso mostra para a gente a importância que essa cultura teve em momentos históricos diferentes. Alguns arqueólogos encontraram aqui no México, há 9.000 anos atrás, indícios de que essa cultura do teossinto, o antecessor do milho, já estava sendo cultivada, enquanto que outros encontraram um protomilho muito parecido com o atual, há 6.500 anos, no sudoeste da Amazônia. E você vê, então, nessa região da América do Sul, como vocês podem observar aqui embaixo, né, América Central, né, até a América do Sul, a grande importância da separação. E como a gente viu lá atrás, Colombo testemunhando em 1492-93 o cultivo de milho desde o sul do Canadá até o Chile, observando também a chegada do milho em solos europeus. É bastante importante. E agora, para a gente conhecer um pouco mais essas culturas, a gente vai ver aqui a cultura do milho e do teossinto. São plantas relativamente parecidas. Aqui, para vocês terem uma referência de uma moeda, né? Ao redor da espiga, para comparar uma questão de tamanho mesmo da espiga do teossinto com a espiga do milho, o moderno milho e o teossinto antigo, a gente vai observar que o milho atual ele é unicaule, enquanto que o teossinto ele é multicaule, né? A gente vai ver algumas espigas em volta de algumas inflorescências masculinas no teossinto, enquanto que no milho a espiga se desenvolveu demais. Então houve uma tendência dessa única espiga na planta, eventualmente mais de uma espiga,
na planta, até algumas variedades que porventura foram desenvolvidas para isso mesmo, para que apresentassem um maior número de espigas, mas por fim a gente consegue perceber uma semelhança, né, pelo fato de serem monocotiledones, e daqui a pouco a gente vai ver a questão da própria família, da própria fenologia, né, da planta do milho e do teossinto. Em um próximo slide a gente vai observar isso com mais cuidado. E chegando então de um ancestral comum, com baixa produtividade por espiga, a um ancestral ao milho atual, onde tem um menor número de espigas, mas uma espiga mais produtiva, né? Mais prolífera. E aí, gente, se a gente fizer uma analogia assim, qual que é melhor, né? Poucas espigas, muitas espigas com poucos grãos ou poucas espigas com muitos grãos? Bom, gente, sempre vai ser mais fácil para todos nós carregarmos, colhermos, multiplicarmos as unidades que têm maior armazenamento de grão. Por isso que o milho moderno ele foi selecionado deixando de segundo plano o teossinto, né? E por isso foi sendo esquecido e foi sendo deixado de lado no seu cultivo. Enquanto que o milho moderno, então, pelo fato da sua prolificidade, maior número de sementes, ele foi, então, de fato, se desenvolvendo a sua seleção, fazendo com que o produtor da antiguidade preferisse, então, continuar cultivando este material ao invés de cultivar este material, tá ok? Então, continuando, vamos ver aqui uma evolução natural, né? O teossinto, uma espiga com uma única fileira de grãos, e a gente vai observar, então, uma evolução nessa espiga para um maior número de fileiras de grãos, tá joia? Então, é bastante importante a gente ver que essa evolução, ela ocorreu principalmente para aumentar a produção dentro da espiga. Lembrando que o milho ele vai ser considerado para a gente uma cultura anual, né? Então ele vai ter o seu plantio, o seu desenvolvimento dentro do período de um ano, né? Dentro do período, então vou colocar melhor ainda, de um ano agrícola, porque quando a gente fala que uma cultura ela é anual, nós não estamos querendo dizer que essa cultura ela demora um ano para concluir seu ciclo. Agronomicamente, quando a gente fala que uma cultura é um ciclo, é uma cultura anual, nós estamos querendo dizer que todo o seu ciclo de desenvolvimento acontece dentro do período menor que o período de um ano. Então, isso é importante que a gente tenha em mente para que nós não venhamos a nos confundir futuramente em relação ao que é uma cultura anual. Uma cultura anual é sempre uma cultura que vai levar os 12 meses para se desenvolver? Não. Uma cultura anual é aquela que consegue concluir o seu período de evolução, né, como a gente está vendo aqui, dentro do intervalo de 12 meses, podendo levar menos tempo do que isso, ok? E aí, o ancestral comum, o Tripsacum, aqui ele praticamente, né, não tem nada a ver com o nosso milho atual, mas ele foi fornecedor de material genético que levou a esse milho atual ao qual nós conhecemos hoje. Então é importante vocês terem essa percepção que esse tipo de planta, ela evoluiu até esse tipo de planta que a gente está vendo aqui externamente, essa foto central, né? E aí, aqui a gente tem também plantios atuais de teossinto, porque quando a gente fala do teocídio, né, do teossinto, porque quando a gente fala da evolução do milho, a gente muitas vezes pensa que o teossinto então foi extinto, não foi extinto. O que a gente vai observar dele, então, são variedades, né, espécies, na verdade, as quais, a partir dela, foram originadas outras. O teossinto, então, originou o teocídio, e a partir daí nós temos, então, milhos menos prolíferos, né, com menor quantidade de grãos, menor quantidade de sementes, mas ainda assim um material genético bastante interessante, porque ele é capaz de fornecer genes que podem ser usados em programas de melhoramento no futuro para melhorar as variedades de milho atuais, visando atender aos programas de melhoramento genético atuais. Continuando a nossa conversa, pessoal. Então, vamos lá, a taxonomia do milho, né? Reino Plantae, Magnoliopta, né? Com plantas vasculares com flores, frutos e sementes. A classe Liliopsa, que fala que ela é monocotiledônea, com folhas e plantas apresentando um único cotilédone. A ordem é Ciperalis, que são
É isso mesmo. Uma única semente por fruto, a gente vai ver daqui a pouco. A família é poácea, né? Com desenvolvimento de anteras, frutos e grãos em abundância. E o gênero Zea, que é uma cultura anual, com desenvolvimento separado de flores machos e fêmeas. E a espécies e a mais, onde se aparece é a única espécie, né, dentro do gênero Zea que vai se parecer com o nosso milho atual. E aqui uma característica importante a respeito cadê, gente? Aqui, vamos olhar aqui. Da ordem Ciperalis. Não. Aqui. Do gênero Zea, onde a gente vai observar flores macho e fêmea separados. Então, essa é a característica aqui do gênero Zea, bastante importante. Onde a gente vai observar na parte superior, sempre o pendão floral da cultura do milho vai ser a parte masculina e na parte inferior a presença de uma, duas espigas que serão as flores femininas na cultura do milho. Tá, joia? Bom, a planta atual do milho, um pouco mais sobre a taxonomia dela, né? É uma planta anual, as folhas têm um arranjo dístico, alternado, separadas por esses internódios longos, tá bom? Normalmente apresenta um colmo principal, diferente do teocinto, que apresenta vários colmos secundários, como a gente viu nessa foto aqui atrás. Aqui, cadê? Teocinto, aqui, que apresenta vários colmos secundários a partir desse principal, né? E normalmente apresenta um único colmo, podendo haver perfilhamento em algumas situações. Quando que vocês acham que pode ocorrer o perfilhamento na cultura do milho? Quais seriam as condições possíveis que vocês acham que seria viável ocorrer algum tipo de perfilhamento na cultura do milho? Provavelmente em função do rompimento do crescimento meristemático principal, né? Um tombamento, ou o vento cortou a planta, ou o ataque de alguma praga e doença que viesse a quebrar, né, a cortar a dominância apical da cultura dessa haste principal, fazendo então com que a planta ficasse sem dominância apical, havendo a necessidade então de emitir novos ramos laterais, né? Flores de um único sexo com inflorescências separadas, né? É uma planta monóica, né, apresenta as duas flores na mesma planta, masculina e feminina, mas as inflorescências são separadas. E a gente vai ver também a presença de raízes fasciculadas e raízes adventícias. As raízes fasciculadas estão na parte dentro do solo e as raízes adventícias estão na parte superior do solo, tá ok? Ainda, sobre o pendão, ou se vocês preferirem, né, sobre a inflorescência masculina, nós temos as espiguetas em pares com glumas longas, as espiguetas, que deixa eu ver uma fotinha delas aqui, das espiguetas em pares, né, com glumas longas. A distribuição dessas espiguetas em espiral, se vocês observarem esse desenho, é como se as espiguetas estivessem fazendo esse sentido em espiral até a espigueta central lá, superior, e cada espigueta apresentando duas flores, como a gente vai observar aqui, cadê? Duas flores, como a gente observa aqui, ó, duas flores. Tá, joia? Eu acho que é isso aqui, a gente consegue observar um pouco mais, né? Então, se vocês observarem também aqui, olha, tem uma tendência da gente observar que essa foto, ela tá tendo um crescimento em espiral, né? Em direção à espigueta central lá na parte apical. Aqui algumas características sobre a flor masculina. A gente sabe que ela é masculina por quê? Porque ela apresenta as anteras. E é nas anteras que ficam armazenados, então, os grãos de pólen. Os grãos de pólen dessa planta do milho, né? A espiga, ou a parte feminina, também apresenta lá, ó, espiguetas aos pares com glumas curtas, né? A distribuição em espiral ao passo curto no sabugo, formando fileiras. Então a gente vai ver que tende a uma distribuição levemente em espiral no sabugo, fazendo esse movimento espiralado no sabugo, de passo curto, ou seja, muito próximas,
formando então as fileiras que a gente identifica como sendo as fileiras dos grãos de milho, né? E cada espigueta com 2 flores, sendo funcional apenas a flor superior dentro de cada espigueta da planta da espiga do milho. O grão do milho, ele vai apresentar o pericarpo, que é essa camada de proteção externa, o endosperma, que é onde nós vamos observar a reserva de amido do grão de milho. Nós vamos observar aqui o único cotilédone, né, dessa planta, a plúmula, que é a região que vai dar origem à primeira par de folhas, por assim dizer, e a radícula, que é a região que vai dar origem à raiz principal, e a camada conhecida como camada de aleurona, que fica presente também lá no grão do milho. Bom, com relação à ecofisiologia do milho agora, né? A ecofisiologia, a gente vai ver o desenvolvimento do milho acontecendo nos limites de -10 a 42. Claro que as condições ideais não são essas. As condições ideais para intervalo diurno variam de 25 a 30 graus, condições ideais, pessoal. Não significa que ele não vá produzir em intervalos diferentes disso, mas sim condições ideais. E intervalos com uma mínima diurna de 19 graus, uma mínima noturna de 12 graus e uma máxima noturna por volta dos 24 graus, como sendo intervalo de condições ideais, tá bom? Florescimento e maturação. A maioria do florescimento vai acontecer por volta lá das condições ideais, em torno dos seus 26 graus, onde vai acelerar as fases. E nós vamos ver essas fases daqui a pouco. E posteriormente, em temperaturas menores que 15 graus, a gente vai ver um retardamento dessas fases. Uma outra questão bastante importante, pólen. Temperaturas maiores que 32 graus reduzem a germinação e a vida útil desse pólen, tá bom? E por isso é importante a gente pensar no manejo da temperatura visando época de semeadura, latitude e longitude para obtermos grãos de pólen viável por mais tempo possível, para que assim a gente possa então aumentar a produtividade de forma natural, uma vez que não se faz polinização do milho, e a polinização do milho ela também não necessita de insetos, né, por assim dizer, é uma polinização basicamente em função do vento, anemófila, e isso é bastante importante para que você tenha condições de semeadura ideal. Semeadura, pensando em época do ano, pensando em latitude, né, latitude é a distância do Equador, e a altitude é a distância do limite da linha do mar, né, até o ponto onde a lavoura do milho está sendo cultivada, para que finalmente se atinja de forma mais eficiente as condições ideais de temperatura na cultura do milho. Rendimento, em função da temperatura noturna. Olha só como é que interfere isso. Se você tem uma temperatura noturna mínima por volta dos 12 graus e máxima por volta dos 24. Agora observando lá, olha, temperatura noturna por volta dos 17 graus, o estudo foi feito relatando uma produtividade de até 10,2 toneladas por hectare. 18 graus, 10,5. Mas quando aumenta demais, em torno de 29 graus, regiões muito quentes, por a mesma variedade de milho, a mesma espécie, mesma cultivar sendo plantada, atingiu uma produtividade, um rendimento de 6,1 toneladas por hectare. Olha o potencial genético que ela tinha na área e em função da redução, da elevação da temperatura noturna, olha a perda de produtividade desse material, como foi importante, correto? Bom, fenologia do milho, vamos falar um pouco agora sobre a fenologia, né? E a fenologia são o quê? São as etapas de desenvolvimento. E em estudos, né, mais detalhados, a gente vai ver que as etapas de desenvolvimento elas são baseadas em germinação e emergência do milho, crescimento vegetativo, e o crescimento vegetativo vai da emissão da segunda folha ao início do florescimento. Florescimento, então, a próxima etapa, que vai do início da polinização até a fecundação, a frutificação, que é o período que vai da fecundação ao enchimento completo do grão, e a maturação, que vai do enchimento dos grãos até aparecimento da camada preta, que nós vamos observar
lá mais na frente do nosso, quando a gente faz a inversão do grão e observa no fundo dela a camada preta, a camada de aleurona lá no fundo do grão. Tá joia? Bom, definição de estados fenológicos antes da emissão da espiga. Como que a gente vai fazer a definição dos estados fenológicos? Pelo número de folhas plenamente expandidas e pelo pendoamento. Antes da emissão da espiga, o que vai caracterizar é a emissão do pendoamento e o número de folhas completamente expandidas. Tá bom? Antes da emissão da espiga. E após a emissão da espiga, a gente vai observar a presença dos estiloestigmas, e o desenvolvimento e consistência dos grãos na planta. O desenvolvimento aqui e a consistência desses grãos na planta. Grão farináceo, e assim a gente vai ver daqui a pouco. Então, relembrando, antes da emissão da espiga, nós vamos contar número de folhas e observar o pendoamento da planta. E após a emissão da espiga, nós vamos observar a presença do estiloestigma e o desenvolvimento consistente dos grãos, como a gente vai observar brevemente. Tá bom? E aí, estágios vegetativos reprodutivos, eles vão ser caracterizados, primeiro, pelos estágios vegetativos, onde nós temos o VE, que é o estágio de emergência, o V1 até o VN. Na cultura do milho, nós teremos esse VN por volta da 18ª folha, então, de V1, ou seja, a primeira folha plenamente expandida, até a 18ª folha plenamente expandida. E, finalizando o estágio vegetativo, nós vamos observar lá o VT, que é o pendoamento. O pendoamento que a gente observa aqui, olha, como fim da etapa vegetativa, ok? Vamos, então, para a etapa reprodutiva. A etapa reprodutiva, nós vamos ter lá de R1 a R6, onde R1 nós vamos observar o florescimento, R2 os grãos leitosos, R3 os grãos pastosos, R4 o estágio de grão farináceo, R5 farináceos duros, R6 maturação fisiológica. Esses estágios eles serão importantes também, veremos futuramente, para definir o momento, por exemplo, de efetuar a silagem no milho, caso você queira armazenar alimentação de volumoso para gado de leite, você ter uma reserva nutricional para o seu animal. Tá joia? Bom, vamos lá. Estágio 0, de semeadura até emergência. Estágio 0, de semeadura até emergência. A gente vai observar a presença do coleóptilo se desenvolvendo, né? A semente do milho permanecendo debaixo do solo, a primeira raiz adventícia surgindo nesse momento do estágio 0 e a presença da primeira e da segunda folha que vão se desenvolver, tá ok? Então, ó, radículas, vamos observar então o que caracteriza isso e uma possível pensamento em termos de duração do período, né? A gente vai observar a presença de radícula, raízes seminais, o coleótilo e o mesocótilo, como vocês estão observando aqui nas fotos. Sistema radicular seminal sem ramificação, ou seja, ainda não vamos ver o esquema de raízes fasciculadas se desenvolvendo, né? A germinação, ela vai ocorrer ali por volta de 2 semanas, quando a temperatura está baixa, por volta dos 10 graus e meio. Essa mesma germinação pode demorar de 4 a 3 dias à medida que nós temos uma evolução no aumento da temperatura. Então, esse momento inicial, a germinação se faz lenta quando a temperatura está muito baixa. E a germinação se faz mais acelerada quando a temperatura atinge um momento ideal uma elevação ideal, né? Um ambiente ideal de temperatura para que a planta possa desenvolver. É ideal a gente ter um monitoramento adequado, porque nessa etapa a planta está muito predisposta à doença e às condições adversas. Bruno, me dê exemplo de condições adversas. Bom, o próprio estresse hídrico nessa etapa ele é bastante importante para a planta. Uma planta em estresse hídrico nesse estágio 0, ela pode sofrer perda de 100% do seu stand.
né? O produtor rural pode sofrer uma perda catastrófica na sua produção. E não é isso que ele quer, ainda mais com o investimento que ele vai fazer na área, né? A gente tem então aqui umas fotinhas do estágio 0, da semeadura até a emergência, e por fim então o estágio 1. Estágio 1 vai da emergência à quarta folha definitiva. Ocorre o início do processo fotossintético, quando apresenta a segunda folha, né, a presença de 2 folhas, o meristema apical ainda está abaixo do solo, o sistema radicular com muitos pelos absorventes e a ramificação já começa, né, a se desenvolver, o maior dreno são as raízes, a tolerância à seca vai ocorrer em função da profundidade, distribuição e a ramificação dessas raízes. O início da diferenciação floral vai ser o primeiro evento definitivo para determinar o potencial de rendimento, e esse potencial de rendimento, no fim da aula, nós vamos mostrar algumas metodologias que são utilizadas para calcular, né, o rendimento da planta e termos então uma previsão de colheita. Vamos observar então, nesse estágio 1 ainda, o início do desenvolvimento da formação das raízes definitivas e, por volta da quarta folha, a primeira aplicação de nitrogênio e potássio em cobertura, caso haja parcelamento. Se houver parcelamento, começa na quarta folha. Se não houver, será no estágio posterior, ok? Então, caso haja parcelamento, primeira parte de nitrogênio e potássio de cobertura será aplicado nesse momento. Estágio 1, a gente vai observar então a característica dele no solo aqui com 1, 2, 3, 4... uma folha, 2, 3, 4 folhas completamente expandidas, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 folhas completamente expandidas, e a gente vê o aspecto visual dessa cultura no campo aqui embaixo, né? Aqui a gente vai observar então como característica como é que a gente vai contar essas folhas, né? E o que a gente está observando, ó. As raízes nodulares da planta, começar de baixo para cima, né? As raízes seminais da planta, a radícula da planta ainda se desenvolvendo nos raízes secundários, o mesocótilo, que é aquela região logo acima da emissão das raízes, a presença das raízes nodulares, o coleóptilo, que é a região que vai determinar essa divisão da parte que está abaixo do solo e acima do solo, a primeira bainha foliar, a primeira aurícula foliar e a primeira lâmina foliar, que vão caracterizar, então, a primeira folha. E aí a gente observa, subsequentemente, então, a segunda lâmina foliar, a terceira lâmina foliar, só que nós vamos poder contar o número de folhas definitivas somente a partir da observação da aurícula dessa bainha foliar, ligando a lâmina à bainha foliar, tá joia? E aí a gente, então, tem condições de contar a folha propriamente dita. Então, aqui nós temos a primeira foliar completamente expandida e a segunda folha, se caso nós observemos com mais detalhes, estejamos observando também a aurícula e a bainha dessa folha, tá joia? Então, estágio 1 com 4 folhas definitivas, olha só. Uma bainha, 2 bainhas, 3 bainhas, a quarta deve estar escondida aqui atrás. Aqui a primeira bainha, segunda bainha, terceira bainha, quarta bainha aparecendo aqui. É essa a questão que a gente tem que observar, olha só. A primeira folha aqui com a sua aurícula e a sua bainha bem determinada. E aí nós vamos observar, então, a presença dessa folha. Observando ainda aqui na semente, né? O esquema da radícula, aqui, olha, o esquema da radícula se manifestando. Observando aqui, ó, o mesocótilo que está logo acima da radícula, aqui o mesocótilo logo acima da radícula. Aqui as raízes nodulares, que a gente observa logo aqui as raízes nodulares um pouco mais acima. E assim sucessivamente vamos descrevendo o estágio fenológico 1 da planta do milho. Estágio fenológico 2, da quarta à oitava folha definitivas. E aqui vale uma atenção para a adubação de cobertura. Vamos lá. Meristema apical atinge a superfície do solo com 6 folhas. Então, o meristema, a parte superficial da planta, vai atingir a superfície do solo com 6 folhas. Fazer uma associação direta aqui, lagarta do cartucho, se atacar neste momento, você vai ter o perfilhamento da cultura do milho, o que é ruim. Você vai ter espigas menores, plantas menos desenvolvidas. Então, o manejo de lagarta do cartucho aqui já é importante. Podem aparecer perfilhos, né? Se você observar um desenvolvimento ruim nessa questão.
Adubação de cobertura. E aqui duas características importantes. Primeira, se for dose única, você vai aplicar com 6 folhas definitivas. Se for a segunda adubação do parcelamento, você vai aplicar por volta da 7ª e da 8ª folha definitiva. Então, a adubação de cobertura ela vai ser feita na 4ª folha, caso seja parcelado, vai ser na 4ª e na 8ª. Caso não seja parcelado, vai ser na 6ª folha, em dose única. Nesse caso, o sistema radicular já está altamente desenvolvido, ocorre o início das raízes adventícias, ocorre a aceleração da inflorescência masculina, o estresse pode afetar o comprimento dos internós, o crescimento acelerado do colmo em diâmetro e comprimento, a gente observa isso, o crescimento em diâmetro e em comprimento, caso não tenha estresse hídrico. A definição do número de fileiras de grãos previstas vai ocorrer entre a 7ª e a 8ª folhas, né? Vai fazer a retirada ali, a contagem do número de fileiras de grãos. Máxima tolerância ao encharcamento por volta de 5 dias. A distribuição de folhas expostas pode provocar, a destruição. A destruição das folhas expostas pode provocar de 10 a 15% na queda do rendimento. O aumento no desenvolvimento de espigas vai ocorrer do 6º ao 9º nó acima do solo. E a acentuada absorção do nitrogênio e do potássio ocorre neste momento, onde lá na aula de adubação a gente comentou sobre a adubação de cobertura, principalmente o potássio ele vai estar praticamente sendo todo absorvido neste momento da planta, que é o momento considerado de adubação de cobertura, tá joia? Aqui fotos sobre o estágio 2, né? A gente observar aqui, olha, contando, variando de 4 a 8 folhas, ó. A gente vê aqui uma primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª, 8ª folha, completamente expandida, mas a previsão de nós mais acima. E a gente observa, então, definição do número de fileiras de grãos entre 7ª e 8ª folha e máxima tolerância, cadê? Aumento do desenvolvimento das espigas do 6º ao 9º nó acima do solo. A gente observar o desenvolvimento das espigas aqui de 6 a 9 nós acima do solo, tá? Aqui o estágio, fazendo uma contagem de 6 folhas definitivas, como é que ficaria? E o estágio 2, de 4 a 8 folhas, onde a gente já vai começar a observar ali o meristema apical da planta, né? A presença das raízes adventícias, como foi relatado. E agora vem o estágio 3, então. Estágio 3, de 8 a 12 folhas, ocorre já a completa formação da raiz adventícia, 80% a 90% da área foliar da planta já desenvolvida. Pode ocorrer perda das 4 folhas mais velhas ou mais baixas. O crescimento da espiga em comprimento já começa a ocorrer. O desenvolvimento máximo do pendão e início do crescimento do estilo estigma também já começa a ocorrer na espiga aí, ó. E a gente já começa a observar aqui o crescimento da espiga, o máximo desenvolvimento da espiga e a facilidade de contar lá, olha, o número de fileiras, tá bom? Aqui, ó. Né? Estágio 4, 12 folhas até a emissão do pendão, porque o pendão ele já estava vindo por dentro da planta, né? Aparecimento do pendão ou flecha e crescimento dos estilos-estigmas. Temperatura elevada, escassez de água e baixa luminosidade causam falta de sincronia entre o pólen e o estilo-estigma da planta. Então, nesse momento, o cuidado com a água neste momento da planta é crucial para que ocorra justamente a sincronização entre o desenvolvimento do pólen e o estilo-estigma esteja receptivo para a planta. Nesse momento, a desfolha vai afetar drasticamente o rendimento da planta, uma vez que o enchimento do grão vai ocorrer principalmente em função da presença de fotossíntese na planta. Estágio 5. Emissão do pendão floral até o final da polinização, né? Cessam as elongações do colmo, a planta já não se desenvolve mais. Ocorre aí, no estágio 5, a confirmação do número de grãos por espiga, não se aumenta mais o número de grãos por espiga. O estilo estigma
aparecem entre 3 e 5 dias após a emissão do pendão, crescem até serem polinizados, 75% expostos até 10 a 12 dias após a emissão do pendão e ficarão receptivos por 14 dias. O estilo estigma fica receptivo por até 14 dias, tá bom? O pólen ocorre dispersão até 14 dias, mas é mais comum que o pólen esteja disperso entre 5 e 8 dias, né? Ocorre a liberação da manhã até o meio-dia. O pólen ele é liberado na planta até ao meio-dia. Pode ser carregado até 500 metros de distância da planta de origem. Tem viabilidade de mais de 24 horas em condições ideais de campo. E a fertilização do grão de pólen no óvulo dentro da espiga, dentro de cada estilo estigma, carregando esse grão de pólen no interior da espiga, a fertilização ocorre de 12 a 36 horas. Gente, esse espaço de 500 metros, ele é bastante importante quando a gente pensa lá nos experimentos relacionados ao melhoramento genético com a cultura do milho, né? Vocês vão observar lá na frente que para você poder ter uma lavoura de milho em melhoramento genético ou uma lavoura para a produção de semente de milho, você precisa de manter um isolamento da área de pelo menos 500 metros. E aqui está a explicação para isso, porque o pólen ele pode ser carregado até 500 metros da planta de origem pelo vento, tá bom? E por isso, se você quiser manter a homogeneidade da cultivar que você estiver trabalhando, você precisa de manter, então, esse intervalo de cultivo entre campos de sementes. E lavoura comercial, então, nem se fala. Por isso que é cara a produção de semente de milho, principalmente semente de milho híbrido, para que você tenha, então, esse espaçamento adequado na cultura. É o estágio que a gente observa aqui, olha, emissão do pendão ao final da polinização, né? Quer dizer, a emissão do pendão até o final da polinização, a gente está vendo aqui a presença da formação das espigas aqui, né? O estilo estigma já para fora, receptivo, e aqui ele já seco, então quer dizer, já foi, quem tinha de ser polinizado aqui já foi polinizado, né? A emissão do pendão até o final da polinização, a polinização vai ocorrer neste momento aqui, né? Estágio de emissão de pendão até, olha só, a lavoura de milho toda pendoada, né? Então as flores masculinas todas aí, né? Liberando os grãos de pólen. Imagina a nuvem de grão de pólen que está aqui, que nós não conseguimos enxergar, fazendo a polinização daquela infinidade de estilos estigmas que está logo aqui abaixo, né? Então é bastante importante que esse estágio se desenvolva da melhor forma possível. A gente vê aqui, olha, a emissão do pendão até o final da polinização. A gente vai observar aqui uma seca do pendão floral, das flores masculinas, né? E estágio 6, final da polinização até a presença dos grãos leitosos. Bom, ocorre de 12 a 15 dias após o início da polinização, que vai ser o final da polinização, né, o estágio 6. Acúmulo do carboidrato de 50% a 60% das folhas do terço superior, 30% do carboidrato da planta está absorvido no terço médio, e o restante do carboidrato está absorvido no terço inferior da planta, dos colmos. Bom, é importante salientar que períodos nublados podem promover a redução da fotossíntese, consequentemente, o menor acúmulo de carboidrato nos grãos, aumentando o nível de estresse e aumentando a incidência de doenças no colmo. Nessa fase do estágio 6, é importantíssima a extensão da área foliar fisiologicamente ativa, porque a espiga ela é um dreno voraz na planta de milho, né? Ela tende a absorver basicamente, olha, a grande parte dos fotoassimilados que estão sendo produzidos. E se não houver produção de fotoassimilados, não há enchimento de grão, logo uma produtividade a produtividade da planta tende a se reduzir. Bom, ocorre também o início da diferenciação do coleóptilo, da radícula
e folhas rudimentares. E os grãos nessa fase estão com 85% de umidade. Né? A gente está vendo aqui então o estágio 6, que vai do final da polinização até grãos leitosos. Então, no final da polinização, daqui os grãos polinizados até o enchimento, a presença dos grãos leitosos, aquele grão, de fato, parece que ele está naquela coloração leitosa, é a parte que, particularmente, essa é a fase que eu prefiro do milho verde, tá bom? Caso alguém queira aí, ó, essa é a fase que eu prefiro do milho verde. Fica aí a dica para a gente, se algum dia for fazer alguma coisa com milho, essa fase aqui é a fase que eu gosto do milho verde, tá joia, pessoal? Continuando a nossa conversa. Estágio 7. Vai do grão leitoso ao grão pastoso. Vai ocorrer 20 a 30 dias após a emissão do estilo estigma. Estruturas embriônicas totalmente diferenciadas. Ocorre intensa deposição de amido no milho. O grão fica com 60 a 70% de umidade. E o estresse, nesse momento, vai implicar em grãos pequenos, em menor número e até a presença de grãos xoxos, principalmente na extremidade da espiga. A gente pode observar, se houver estresse, a presença de grãos xoxos na extremidade da espiga. Aqui os estiloestigmas, todos eles que já fecundaram cada um dos grãos do milho e que já foi desenvolvido, eles estão então sendo drenados e o material útil, né, o material que a planta consegue reciclar, ela vai absorvendo isso para a própria manutenção. Bom, o estágio 8, o grão pastoso. Esse mesmo. Estágio 8 agora. Grão pastoso até o início da formação do dente. A linha do leite, ela é observada neste momento do estágio 8, grão pastoso até a formação do leite. E a linha do leite é a linha que deve ocupar 40 a 75% do grão para que a gente possa, então, fazer a silagem, tá? Nesse estágio, que é o estágio 8, que é o estágio do grão pastoso, ele é considerado lá um estágio bastante interessante para que você possa fazer silagem, caso o seu objetivo seja esse. O ponto de ensilagem vai ser de 40 a 75% do grão ocupados pela linha do leite. Aparecimento da concavidade na parte superior do grão, essa concavidade que a gente está observando aqui, olha. O estágio pastoso para farináceo, ele vai ocorrer com 40 a 50% de umidade da planta, ocorrerá o aumento do tamanho das células do endosperma do milho, e o final deste período é o momento ideal para a ensilagem, porque a planta aí apresenta 32 a 40% de matéria seca na planta, então ela tem uma quantidade de umidade adequada e é o momento ideal para a gente pensar então na ensilagem, caso o seu objetivo seja este, ok? Aqui algumas características, você vê a planta, ela, né, o estilo estigma, ele já está um pouquinho seco, a gente vai ter que fazer a verificação da planta, abrindo espigas e verificando linha do leite nessa planta. Abriu a espiga, verifica a linha do leite. Vamos contar quantas sementes tem aqui, ó. Vou marcar a primeira aqui para a gente fazer uma contagem. Aqui, ó. A primeira aqui está marcada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A gente vai observar que a planta do milho ela vai apresentar números pares de semente aqui, ó. 16 pares de fileiras, tá ok? O estágio adequado para o desenvolvimento, para a ensilagem aqui, silagem de planta inteira, né, pessoal? Vamos fazer uma ensilagem aqui de planta inteira. A gente está observando aqui a planta, a gente observa aqui pedaços de espiga, né, em ensilagem de planta inteira, para que a gente tenha os teores de proteína, os teores de carboidrato adequados para a alimentação animal. E a gente tem, neste momento, o maior teor de acúmulo de matéria seca da planta, aqui de 32 a 40%, desculpa, não é o maior teor de acúmulo, mas é o teor mais adequado para a ensilagem da planta, tá bom? Vamos contar aqui de novo, uma outra planta aqui, ó. Aqui, ó. Vamos marcar, até marcar para a gente ver outra contagem de sementes da planta de milho, né? 1, 2, contagem de fileiras. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 fileiras. Olha, de novo, a presença de número par de fileira na planta de milho, tá joia? Então é importante a gente saber isso, a planta de milho apresenta números pares de fileira. Vamos voltar aqui para o apontador, aqui, apontando direitinho. Estágio 8, estágio 9. Formação do dente a grãos duros. Ocorre 48 a 55 dias após a emissão do estilo estigma. Ocorre acelerada perda de umidade em toda a planta. A planta aqui já começa a se preparar para a seca, né? Acentuada queda na taxa de acúmulo de substâncias no grão, uma vez que o grão já acumulou o suficiente, e a estrutura das sementes ela se encontra plenamente desenvolvida, tá? E estágio 10. Estágio 10 vão do grão duro ao aparecimento da camada preta, que a gente falou lá atrás. Como é que eu vou observar a camada preta? A gente vai observar aqui, olha, retirando alguns grãos da espiga, vocês vão inverter, observar a parte de baixo do grão, a presença aqui da camadinha preta. Ó. Isso aqui demonstra para a gente a maturação fisiológica. Nesse momento, a planta se encontra com 30 a 38% da umidade, né? A paralisação total do acúmulo da matéria seca, caracterizada pela presença da camada preta, a senescência ou a queda, morte natural das folhas, a perda gradativa de umidade da planta, atingindo 18 a 22% de umidade em aproximadamente 25 ou 35 dias, e um atraso na colheita, nesse caso, vai promover uma perda indireta, por quebramento da planta, por ataque de pragas, e também uma perda direta através da respiração da semente, uma vez que a semente ou o grão de milho está vivo e aí ele começa então a fazer respiração e começa então a fazer uso das suas próprias reservas neste momento, onde a planta já está madura e não está colhida, tá bom? Continuando um pouco a nossa conversa aqui, fenologia. Por que a gente precisa de conhecer a fenologia da planta, então, pessoal? Os estágios fenológicos, eles têm eles são importantes demarcadores da produção do milho. Bom, o preparo do terreno, a gente vai ver do preparo a adubação profunda, né? Adubação de calagem, adubação inicial que a gente fez, uma aração, uma gradagem, caso seja necessário. Se você estiver fazendo um plantio direto também, é nesse momento que você vai fazer o preparo do terreno. Posteriormente a esse preparo, você vai ter que fazer então o plantio e do plantio à germinação, quais são etapas importantes de manejo que devem ser feitas? A etapa importante de manejo aqui, controle de plantas infestantes, uma vez que ela vai competir com o milho. Né? Densidade de semente de acordo com a variedade é importante, você fazer o plantio adequado, da quantidade adequada de sementes nesse momento. É aqui que você vai fazer o controle de pragas, na emergência, na próxima etapa. Entre 6 e 8 folhas definitivas é o momento da adubação de cobertura, tá bom? A floração do milho é o momento que você tem que pensar o plantio para que a planta não passe por estresse hídrico, tá? É muito importante que a planta esteja em condições adequadas de umidade no momento da floração, entre 15 dias e 15 dias antes e depois da floração. O momento de grão pastoso, ele vai ser importante para que você faça a colheita para fazer uma ensilagem. E o momento de grão duro, grão vítreo, com a presença da camada preta, como a gente observa aqui, ó, é o momento adequado para se fazer a colheita do grão. E aí dentro você vai, claro, destrinchando esse mapa fenológico nas aulas posteriormente que nós iremos observar de pragas e doenças na cultura do milho, destrinchando esse momento fenológico da planta, vocês vão observar então a importância de saber na planta do milho, né, o momento adequado para fazer controle dessa ou daquela praga, como nós comentamos nessa aula já, demos um spoilerzinho aí, lagarta do cartucho, para evitar, por exemplo, o perfilhamento da cultura do milho, né, e a perda da produtividade na mesma. Cultivares. As cultivares, elas têm os seus descritores, vamos observar aqui algumas, na verdade, observar duas, vou deixar duas, mas vamos comentar a respeito basicamente de uma, né?
a 2C577, que é um híbrido simples precoce, né? O grão tem coloração alaranjado, a textura dele é semidentada, né? O porte é de médio a alto, com a altura da planta por volta de 2,22 metros, a altura da espiga em relação ao solo 1,25 m, a arquitetura da planta, a arquitetura semi-ereta, o colmo vai ter uma resistência física alta e uma salinidade média, então é um colmo que vai facilitar a colheita mecanizada, a resistência da raiz é média, a formação da espiga, a espiga ela é cilíndrica, né? Se ela é cilíndrica, ela é inteira cilíndrica, ela não tem formato piramidal. O número de fileiras dessa variedade varia de 14 a 16. A debulha é uma debulha fácil. O empalhamento é um empalhamento excelente. A compensação por tamanho da espiga é alta. A prolificidade, ou seja, a planta apresentar mais de uma espiga, ela tem baixa característica para isso, né? Ponto forte da espiga, ela tem alto rendimento produtivo, excelente adaptação aos manejos tropicais, ótima sanidade foliar, excelente opção para plantio irrigado, grãos profundos e sadios, grãos bem enterrados, bem firmes na espiga. Observação: a restrição a plantios de verão tardio em áreas com histórico de alta ocorrência da larva da Diabrotica specialis, né? Ela tem uma certa suscetibilidade a essa larva. Tolerância a uma série de doenças foliares, né? Doenças de colmo e doenças de grão. É importante a gente saber isso para a cultura para essa variedade. Vocês podem fazer uma leitura também para essa outra variedade, a P4285, pensando no espaçamento, etc., para plantio dessas plantas, né? Bom, com relação ao preparo do solo, o ideal é que você tenha solos, a textura do solo, ela vai se referir à composição granulométrica do solo, né? A porção de areia, silt de argila, que está intimamente relacionada com a estrutura, consistência, permeabilidade, capacidade trocatiônica, retenção, fixação de fosfato, enfim, aquilo que a gente já conversou um pouco nas aulas passadas, principalmente sobre a questão dos aspectos nutricionais. Então você tem que deixar o solo adequado para a variedade que você tem em mãos para plantio. De maneira geral, essa tabela ela já foi observada em outro momento, né? Onde você tem um rendimento de produtividade esperada e uma adubação de cobertura em função de um teor de fósforo e potássio no solo. Essa tabela aqui ela fica bem interessante para a gente observar que é uma tabela voltada para os padrões paulistas. Olha só, fósforo em resina e o potássio trocável em milimol de carga por decímetro cúbico, né? A gente pode converter, claro, para a nossa realidade, mas é uma tabela voltada para os padrões do boletim 100 de interpretação da análise de solo. Plantio. O plantio tem que ser bem planejado, a compra de sementes e insumos tem que ser uma compra planejada também, mais próxima do plantio possível, evitar armazenamento, principalmente semente de um período para o outro, não é bom fazer isso, tá? A definição da densidade de plantio ela deve ser feita para que você tenha um stand adequado na lavoura e isso vai definir parâmetros de sucesso ou insucesso. Muita gente planta uma quantidade um pouco fora do esperado, né, em função de um cálculo de germinação mal feito, e por isso o preparo do solo é bastante importante. Condicionamentos para isso: condicionamento, temperatura, umidade, tipo de solo, uma profundidade para preparo de solos menores de 3 a 5 centímetros, ocorre solo pesado e uma temperatura muito fria para a planta. O solo é ideal para solos pesados com temperatura fria. E um preparo em profundidades maiores, por volta de 5 a 8 centímetros, é para solos mais leves, ou seja, solos mais arenosos, e aí você vai ter um aproveitamento melhor da umidade nesse solo. Aqui, para entender essa questão da temperatura fria em solos mais pesados, é que à medida que ele fica mais fundo, ele tem um maior efeito tampão da temperatura ambiente. E a gente viu que solos, temperaturas muito frias, a planta estende muito a sua germinação. E isso é prejudicial para a planta. Tratamento de semente, você pode comprar semente tratada ou até fazer um tratamento caseiro. Quis trazer essa foto antiga aqui para que vocês observassem. É uma metodologia de você tratar pequenas áreas com inseticida, fungicida pré-plantio.
a perfeição no stand, né? Como é que você vai fazer uma população adequada, porque a produção, daqui a pouco a gente vai ver a metodologia para cálculo de produção, ela está relacionada com o stand da planta. E aí o espaçamento que você está fazendo também. Espaçamento de 90 centímetros, espaçamento de 45 centímetros, espaçamentos maiores a gente vai ver a planta produzindo um pouco mais baixo, espaçamentos menores a gente vai ver como o crescimento do entrenó da planta. Ela produz em altitudes, em alturas um pouco mais elevadas, mas como é que a gente vai poder fazer o cálculo do stand adequado? Gente, uma forma bastante interessante de você fazer isso é, de fato, fazer um teste de germinação na propriedade. Olha só, aqui usou folha de jornal, muitos de vocês já viram quando nós fizemos esse teste para calcular a germinação do nosso milho hidropônico no semestre passado. Né? É importante a gente ter isso em mente como sendo um teste que é bom o produtor fazer para que ele possa, então, confirmar o poder germinativo que veio como sendo o poder germinativo da planta e, de fato, a partir daí fazer os ajustes necessários para o cálculo do stand do material no seu plantio, tá? Para justamente evitar essas falhas, porque essas falhas no campo, elas não têm conserto, a não ser que você não viabilize esse plantio, are, gradeie novamente e plante tudo novamente. É uma decisão muito cara, pouco acertada, e que a não ser que você tenha comprado uma semente que tenha, de fato, um poder germinativo inferior ao que estava sendo demonstrado e você consiga provar para o seu fornecedor, esse prejuízo aqui, ele é um prejuízo muito sério na cultura do milho. Desenvolvimento de plantas daninhas, baixa stand, baixa produção, né, a planta se desenvolve de forma desordenada, disponibilidade de pólen no stand viável menor, a espiga vai desenvolver menos e por aí vai, uma série de fatores. Então, no plantio, regular a profundidade de plantio é importante. Olha só o que está acontecendo. Uma máquina mal regulada aqui, olha, onde você vê alguns sulcos de plantio feitos e outros não. Regular essa máquina pensando no plantio é importante. Né? O controle, o manejo de plantas daninhas, então, é bastante importante para evitar a competição da planta por nutrientes no solo, e o próprio desenvolvimento, atividade fotossintética, por aí vai. A colheita desse material depois, pensando no embuchamento das máquinas de colheita, né? A viabilidade disso. E, pensando em colheita, como que a gente vai estimar a colheita do milho, pessoal? Bom, existem alguns métodos. O primeiro método para a gente estimar a colheita do milho, e o método mais simples e objetivo, é o seguinte: realizar os seguintes passos. Primeiro, saber a população, ou seja, o stand de plantas por área, né? Você tem que saber o número de plantas por área. Segundo, coletar algumas espigas dessa área. Espigas que sejam representativas, pessoal. Aqui você não vai fazer a escolha das maiores ou das menores espigas. Espigas que você está observando na área e elas sejam representativas. Você vai calcular o peso médio de grãos de cada uma delas. Então, o que você vai fazer? Vai debulhar a espiga e vai pesar o número de grãos dessa espiga. Após ter o peso médio de cada espiga, basta multiplicar pelo número total de plantas encontradas no talhão. Por exemplo, se você colheu lá 10, 20, 30 espigas e observou que elas tinham, em média, 180 gramas por espiga e a população da área era de 70 mil plantas por hectare, 180 gramas vezes 70 mil, você tem uma produtividade esperada lá de 12.600 quilos de milho por hectare. Quanto maior o número de espigas coletadas e avaliadas, menor será a margem de erro para a produção real no momento da colheita. Então, quanto mais espiga coletar, melhor vai ser a sua estimativa, tá ok? Áreas homogêneas, parta do princípio da análise de solo ali, ó. Dentro da mesma área homogênea, talhão homogêneo, aquele talhão que você usou para fazer a recomendação do plantio, aquele talhão que você usou para poder fazer a determinação do stand, que a partir do momento da máquina foi plantando, você foi desenterrando algumas sementes e conferindo para ver se o espaçamento, o número de sementes por metro linear, era aquele mesmo que você tinha previsto. Isso tudo vai ser importante para que você tenha, então, uma boa previsão da colheita do milho. O segundo método, ele é baseado na regra
do cálculo da Corn Yield Calculator. E esta regra foi publicada pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e você pode realizar seguindo as etapas a seguir. Primeiro, conte o número de espigas em 4 metros lineares. E observe o seguinte: espaçamento entre linhas, 50 centímetros, 60 centímetros, 70, 80, 90, 1 metro. E o comprimento para se obter 4 metros lineares. Se eu tenho plantas em 50 centímetros, eu vou ter 8 metros lineares. 60 centímetros, 6,6 metros lineares. 70 centímetros, 5,7 metros lineares. Até 100 centímetros eu vou ter 4 metros lineares. Então você vai ter mais ou menos, por uma regra de 3 aí, a quantidade de metros lineares que você está trabalhando. Tá? No mesmo local, selecione 4 espigas representativas. Conte o número de fileiras de grãos e o número de grãos por fileira para cada espiga. Não conte os grãos da extremidade, ou seja, aqueles menores que a metade do tamanho normal. Em seguida, estime a produção através de cada uma das espigas da seguinte maneira: número de espigas em 4 metros vezes número de fileiras em grãos vezes número de grãos por fileira vezes 0,7. Vai ser igual a uma quantidade em quilos por hectare com 15,5% de umidade. O fator de correção, esse 0,7 aqui, olha, é o fator de correção pelo método de transformação de bushel acre para quilos por hectare, porque lá nos Estados Unidos mede-se a planta em bushels por acre. Calcule a média da produção estimada das 4 espigas, repita as etapas 1 e 4 em vários pontos do talhão e calcule a média dos resultados para estimar a produtividade total. Qual que é a vantagem desse método 2, apesar dele ser um pouquinho mais trabalhoso, em relação ao método 1, pessoal? Qual que vocês acham que é a vantagem? Alguém me responda aí, por favor. Vou ficar esperando vocês. Bom, a vantagem é o seguinte, ó, em algum momento vocês pesaram a planta, ó, número de espigas por metro, número de fileiras de grãos, número de grãos por fileira, vezes 0,7. Em nenhum momento você pesou as espigas. Então, se você não tiver em campo uma balança, você tem condições de estimar a produtividade de milho através desse método chamado de método de regra do cálculo da Corn Yield Calculator, feito pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. E dessa forma você vai ter então condições de estimar a produção. Repita a operação em vários pontos, calcule a média dos resultados para estimar a produtividade final da área. E por fim, nós temos lá o método 3, que é o método indicado pela Emater, né? Neste método você pode estimar a produtividade com a seguinte expressão: a produtividade em toneladas por hectare a 15,5% de umidade vai ser igual a NE vezes P dividido por EM, tudo isso dividido por 1000, onde NE é o número médio de espigas por 10 metros lineares. P é o peso médio de grãos por espigas corrigido para 15% de umidade, obtido pela média do peso de grãos de 3 espigas coletadas, essa média em gramas. EM vai ser o espaçamento entre linhas. Isso tudo por 1000, você vai achar então a produtividade em toneladas por hectare na cultura do milho. Bom, vale ressaltar o seguinte: nenhum cálculo será tão exato quanto, como mencionado, existem diferentes maneiras de estimar a produtividade na cultura do milho e em todas elas nos deparamos com inúmeras variações que podem induzir ao erro. Para minimizar a diferença entre o resultado real da colheita e o cálculo da estimativa, devemos fazer um grande número de repetições dentro da mesma área, ou seja, amostrar diversos pontos do talhão. Contudo, nenhum método será tão exato quanto a colheita da área inteira e a pesagem de grãos colhidos. Gente, vamos pensar o seguinte: estimativa de grão de milho não é uma percepção plena da população. Por quê? Porque você não amostrou
todos os indivíduos. Só a colheita, que é a amostra de todos os indivíduos da população, que vai dar para a gente o resultado real dessa colheita, tá ok? Bom, com relação à colheita do milho, certamente a maioria absoluta dos casos é colheita mecânica, né? Então, para que a colheita mecânica ocorra da melhor forma possível, evite atrasos, colha na época adequada, grão maduro, né? Com a mancha preta, né? É essencial uma boa regulagem de máquinas, uma perda para a colheita de milho aceitável é por volta de 2%, não mais do que isso. Colha na umidade ideal e na velocidade adequada para que você evite a perda de material no campo, tá joia? E aí você então vai ter uma boa produtividade, porque afinal de contas o dinheiro só sai quando esse vagão aqui está cheio, pessoal, tá bom? Cuidados com a cultura para diminuir as perdas na colheita. Encarar como parte do sistema de produção desde a colheita também ela é encarada como parte do sistema de produção. A compatibilidade entre espaçamentos da cultura e as linhas da plataforma de colheita é importante. Então, regule a plataforma de colheita para que ela alcance o espaço entre as entrelinhas da cultura. A compatibilidade entre número de fileiras semeadas e a colheitadeira. O uso de híbridos resistentes a tombamento é muito importante para que você tenha uma colheita de plantas eretas e ela entre então na barra de corte na altura ideal. O bom controle de plantas daninhas que irão atrapalhar a colheita e a perda no número de grãos. E um bom planejamento de lavouras com estande adequado, produção adequada, aplicação dos insumos na época certa e por aí vai. Gente, nesse momento a gente finaliza a nossa aula. Ficamos aqui e até a próxima aula, tá ok? Um abraço a todos e até breve, gente. Um abraço.